Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Risseto, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative o sino das notificações, não esqueça de deixar o seu like também, comentar, deixar o seu comentário, compartilhe também esse vídeo com aqueles que precisam receber essa mensagem, tá certo, queridos? Bom, nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre genealogia. E quando a gente fala de genealogia na Bíblia, geralmente é um tema que a gente passa batido, né? Quando a gente separa aquele tempo para meditar nas Escrituras, para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, automaticamente a gente acaba deixando qualquer texto que cite genealogia de lado. Então, no nosso devocional, no dia a dia, a gente acaba deixando essas passagens de lado, a gente pula, a gente acha um texto cansativo, a gente acha que é um texto antiquado, mas nós precisamos entender que se esses textos, se esses relatos a respeito de genealogia estão nas Escrituras, é porque existe um motivo de estarem ali. E a gente precisa entender a importância desses relatos a respeito de genealogia, como a gente vê em muito no Antigo Testamento. Mas o fato é que a gente acaba não se interessando por aquilo que o autor quer apresentar para a gente com relação a esse tema. Quando olhamos para as genealogias que os autores nos apresentam, elas não são apenas simples listas que contêm alguns nomes, mas em toda genealogia que o autor traz, a gente consegue encontrar lições importantes de cada tipo de relato que o autor faz, traçando a genealogia, traçando a origem das pessoas. Por exemplo, nós conhecemos a história de Enoque no Antigo Testamento por conta de um relato, de uma genealogia. Nós ficamos sabendo também que Arão, por exemplo, é da tribo de Levi por conta daquele relato que Moisés faz da genealogia de Arão. Arão e Moisés eram filhos de Joquebede, Joquebede era filha de Levi, era neta de Jacó, Joquebede era neta de Jacó. Então a gente percebe que Arão também, por conta desse relato da sua genealogia, nós vemos que Arão poderia conduzir o sacerdócio no tabernáculo. Ele e seus filhos seriam os herdeiros do sacerdócio levítico. Então, as próximas gerações de Arão seriam aqueles que herdariam o sacerdócio levítico, e a gente percebe que nesse relato da genealogia é muito importante para a gente entender o porquê disso. E não é diferente quando falamos da genealogia de Jesus. E Mateus, no evangelho dele, ele traz também um relato sobre a genealogia de Jesus. Não no sentido apenas de tentar fazer uma ligação de Jesus com Abraão, mas ele traz lições importantes para nós também, nesse relato que ele faz da genealogia de Jesus no início do seu evangelho. Quando olhamos para o capítulo 1 e 2 do evangelho de Mateus, nós percebemos que Mateus ele tenta o tempo todo provar para os seus leitores que Jesus ele é aquele prometido das Escrituras. Ele se utiliza de várias profecias para mostrar que Jesus é realmente aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que foi relatado nas Escrituras lá no Antigo Testamento. Mas também Mateus ele usa esse artifício da genealogia como fundamento para mostrar essa ligação de Jesus com as promessas do Antigo Testamento, para que os seus leitores entendessem que Jesus, aquele menino que nasceu em Belém, era realmente o prometido pelas Escrituras. Mateus ele não está preocupado apenas em fazer uma lista de nomes, ele não estava preocupado apenas em trazer uma sequência numérica para nós. E é isso que nós vamos entender ao ler o relato de Mateus a respeito da genealogia de Jesus no início do seu evangelho. Quando a gente olha lá para o início do evangelho de Mateus, essa genealogia que Mateus traça está a partir do versículo 1 e vai do versículo 1 até o 17, e é o que a gente vai ler agora. Diz assim o texto, Mateus capítulo 1, dos versículos 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque,
Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Assor. Assor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, como eu falei anteriormente, queridos, nós precisamos entender que Mateus não estava apenas preocupado com números nos apresentando um intervalo de 14 gerações entre Abraão e Davi, entre Davi e o exílio, e entre o exílio e Cristo. Nós podemos entender muito mais com esse relato do que apenas uma ligação que Mateus estava tentando fazer entre Jesus e Abraão, no sentido de provar aos judeus que Jesus era o Cristo prometido lá no Antigo Testamento. Aqui, nesse relato de Mateus, da genealogia de Jesus, nós vemos 4 lições básicas que podemos aprender. A primeira delas é que Deus cumpre sempre a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, ele é fiel às suas promessas, ele é fiel à sua palavra e às suas promessas, não a nós. E porque ele é Deus, ele não é homem para mentir. Cremos em sua palavra e em suas promessas, não pelo seu conteúdo, mas sim porque confiamos no caráter de quem as prometeu. Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam benditas através da vida de Abraão. Olha só o que diz Gênesis no capítulo 12, dos versículos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, naquele tempo, na verdade, a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Outro exemplo que nós vemos das promessas de Deus é que ele prometeu também que da família de Davi sairia o Salvador. Em Isaías 11:1, o profeta diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Jesus, como filho de Davi e como filho de Abraão, demonstra que Deus é fiel à sua promessa e cumpre o que diz. A segunda lição que nós vemos referente à genealogia de Jesus é que a família de Jesus é composta de pecadores. A família do nosso Salvador também é composta de pecadores. Abraão, Isaque e Jacó tiveram momentos de fraqueza também, e especificamente na área da mentira. Eles foram fracos e irrepreensíveis. Podemos ver, por exemplo, Abraão. Olha o que acontece com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12 também, dos versículos de 11 a 13. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conservem a vida.
Por conta dessa mentira de Abraão, Deus inclusive enviou pragas sobre a vida de Faraó. Além dele ter colocado a esposa em perigo e correndo risco também de pecar. Abraão colocou Sarai, sua mulher, em risco de cometer adultério, de cometer um pecado. Há homens também como Davi, cujas mãos estavam cheias de sangue. Há idólatras e rebeldes como Salomão. Há mulheres reprováveis como Tamar, que engravidou do sogro Judá. Raabe era prostituta. Ruth era moabita. E Batseba, a mãe de Salomão, adulterou com Davi. Lembra do episódio do relato de Davi? Davi envia Urias, o marido de Batseba, para a frente de batalha, para ser morto na batalha, e ele vai lá e se deita com Batseba. Adultério e assassinato no mesmo relato. Dois pecados gravíssimos. Mas antes de ficarmos chocados com toda essa lista de pecadores, nós precisamos olhar para nós mesmos, nós devemos olhar para nós mesmos. Somos indignos, somos pecadores e culpados, precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa finitude diante de Deus, de um Deus que é santo. Todos nós carecemos das misericórdias de Deus, todos nós carecemos da sua graça. Deus é santo e porque Ele é santo, nós precisamos ser santos, nós devemos ser santos também, porque Deus nos escolheu, Ele nos amou, Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Por que que Ele fez isso? A resposta é por causa da sua graça. Deus faz isso por conta da sua graça, que é infinitamente maior do que os nossos pecados. Terceiro, nós podemos ver também que Deus quebra grandes barreiras. Paulo, no capítulo 3 do livro de Gálatas, lá no versículo 28, ele diz o seguinte: de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus quebra uma barreira entre homem e mulher. Ambos são amados por Deus e são incluídos no plano redentor dele. Deus quebra a barreira entre judeus e gentios. Não há judeu nem grego, nem sábio nem ignorante, nem escravo, nem livre. Deus quebra a barreira entre bons e maus. Na genealogia de Jesus, nós vemos que há crentes piedosos, mas também há ímpios. Os que andaram com Deus e os que se voltaram contra Deus. Mesmo os mais virtuosos eram pecadores. Abraão, o pai da fé, era pecador assim como nós. Abraão não foi justificado por obras, e sim pela fé, assim como nós. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a quarta e última lição, queridos, que a gente aprende aqui da genealogia de Jesus, é que a graça de Deus alcança pecadores como nós. Mesmo que nossos pecados sejam grandes, eles não nos fecharão as portas do céu. Precisamos ter convicção disso. Se nós nos arrependermos, se crermos no Senhor, se crermos em Cristo, o Senhor não se envergonhará de nos chamar de irmãos e nos dar a vida eterna. Nós precisamos ter essa convicção. O perdão dos pecados, a justificação, a nossa justificação é pela fé no nosso Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, Paulo diz o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Em tudo isso, queridos, podemos ver a graça abundante de Deus em nossas vidas. É através desse sangue remidor de Jesus Cristo que temos o perdão dos nossos pecados e temos a vida eterna. Amém, queridos? Basta nos arrependermos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos entrar na presença do Senhor, confessando aquilo que fizemos de errado, nos arrepender,
que Deus vai nos perdoar os nossos pecados através do sangue de Jesus. Tá certo, queridos? Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sino das notificações, não esqueça também de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, deixa o seu comentário também, que é muito importante para nós, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.